Bom dia, muito bom dia para você que a partir de agora acompanha a edição desta sexta-feira, 3 de abril, do ISFM News. Nesta edição, o desempenho de Flávio Bolsonaro em pesquisas eleitorais surpreende e preocupa o entorno do presidente Lula, candidato à reeleição. Moradores fazem manifestação após agressões contra um idoso na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Polícia investiga se casal que furtou cepas de vírus do laboratório da Unicamp tenha tentado vender essas amostras. Março bate recorde de atendimentos a pessoas baleadas no Rio de Janeiro e o encontro secreto entre Lula e Alexandre de Moraes gera muitas especulações. Tudo isso e muito mais na edição de hoje, com comentários, análises, interpretações da notícia, por uma bancada totalmente feminina, a Patrícia Gorich, advogada, a Lara Matos, especialista em gestão. Na operação da mesa de áudio, Felipe Faustino, na operação da mesa de vídeo, Gustavo Silva, na produção, Jefferson Cruz. Patrícia, Flávio Bolsonaro, pela polarização, né, ele é o candidato meio que consolidado do segmento mais conservador contra o presidente Lula, e ele empata com o Lula em algumas pesquisas, ganha ainda com empate técnico. Agora o desempenho dele é surpreendente, não é? Logo que foi lançado, ele já chegou junto do Lula, que está no terceiro mandato, né? Acabando o terceiro mandato. Bom dia. Bom dia. Bom dia, minha amiga Lara. Que delícia estar numa bancada feminina e ainda mais com a minha amiga Lara. Muito bom, muito Igualmente bom. Um prazer. E sextou, né, Paulo? Sextou. E apesar da dancinha... Sextou, feriador. Feriador, né? Um dia especial para os cristãos, né? De reflexão. E faremos aqui reflexões, né? Sobre o Brasil, sobre o que está acontecendo no mundo. E desejar já de antemão uma boa Páscoa a todos, né? Pesach, que é o caminho, né? Que é a saída. E que a gente possa estar aí reunido com os nossos familiares, celebrando, para quem for cristão, um Jesus feliz, e que, para quem não for cristão, comemore também em família, né? Como uma amizade, como algo importante, né, Paulo? Acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Unir as famílias, não precisa ser família de sangue, pode ser família socioafetiva, né? Ou um amigo e irmão, mas esteja reunido com alguém, celebrando a vida, que é importante. Dito isto, vou falar de Flávio Bolsonaro e as pesquisas, né? Que apesar da dancinha dele horrorosa, não sabe dançar. Não tem molejo, não tem molho, já sabemos disso, né? Mas surpreende porque, assim, o Brasil ainda continua bem polarizado, isso mostra isso, né? E essa questão de tão cedo, tão antes das eleições, ele já ter um desempenho tão bom, pode ter duas interpretações. Uma, vai faltar gás pro final. Ou dois, vai ser arrebatador contra o Lula, né? O Lula, ele tá perdido. O Lula 3 mostra que já tá muito desgastado, não tem mais o fôlego de sempre. E mostra um país também sem um plano certo, né? A gente se perde nas notícias, Paulo, de CPI, de corrupção, mais do mesmo. A gente não vê um governo que, de fato, está melhorando a vida das pessoas. Eu não vejo isso, né? Eu vejo muito pelo contrário. Pessoas nas ruas, os pobres continuando pobres e os ricos cada vez mais ricos. Então esse abismo ainda continua. Então aquela promessa de que vai ser tudo melhor, não vi, né? Eu acho que isso está bem claro. E isso demonstra, né, essa insatisfação que o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Pós-Obama, a insatisfação das pessoas fez com que as pessoas apostassem em candidatos da direita, né? Então lá, Trump, aqui Bolsonaro. E se não tivesse um péssimo governo como o Bolsonaro fez, talvez Bolsonaro até permanecesse, né? Lula entra com a esperança de, não, agora a gente vai fazer direito. Não fez.
Então, eu acho que o caminho é o que muitos países já acabaram fazendo. Bulgária, Itália, essa guinada para a direita de novo, para ver se melhora. Portugal quase foi, né? Então, eu acho que é cedo para a gente analisar e bater o martelo, mas vai incomodar bem e eu acho que já está tirando o sono do Lula, Paulo. Bom dia, Lara. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos, meninos. Sexta-feira, um dia especial, por ser sexta-feira, por ser feriado. E hoje que eu estou aqui com a Patrícia, que não é o meu dia aqui de sexta, é de segunda, mas quando eu soube que viria, me trouxe muito prazer. Você sabe que eu sou sua fã. Porque eu ouvia vocês, eu ouvia vocês. Mas vamos lá. As considerações da Patrícia muito pontuais. Eu li semana passada acerca dessa ascensão do Flávio e que está muito atrelada à sensação de segurança que as pessoas não têm e que, de alguma forma, o nome Bolsonaro, que tem um apelo ainda militar, traz, digamos, esse capital nominal, se é que eu posso chamar assim, do Bolsonaro, ainda é muito forte, que nada mais é fruto do Jair. Mas também não é só essa questão, né? Aí eu penso que o escândalo do INSS envolvendo Lulinha, então eu acho que a gente não tem como ignorar esse fato. E também tem a questão do Vorcaro, não necessariamente o Vorcaro em si, porque vai desde centro, direita, esquerda, mas a atuação do STJ perante o apadrinhamento que o Lula tem dos ministros. Então, isso de alguma forma eu acho que gera muito ruído na gestão do atual presidente. E, é claro, né, a gente vê a queda de popularidade, principalmente, sabe aonde, Patrícia? No Nordeste, onde esperava-se que ele tivesse maior ascensão. E, sobre o que eu li, a queda da popularidade do nosso presidente no Nordeste se deve à sensação de insegurança. Agora, o mais grave de tudo isso é, se o sistema não quiser o Lula, ele não vai entrar. E aí isso vai depender, sim, das articulações que a família Bolsonaro faz e já faz e fará, principalmente junto ao Centrão. Então, é aguardar. O telespectador Gilberto me mandou um artigo que saiu no Estadão e também acho que na The Economist, dizendo que o sistema não quer mais o Lula. Não quer. O que é o sistema financeiro, né? Então, sistema, né? Político, financeiro. Mas né? o financeiro é o que manda, né? A grana ainda é que manda. Sabe que o meu sobrinho, ele trabalha no mercado financeiro e ele falou que eles fazem aquelas previsões, né? E ele fala, olha, o mercado vai ganhar muito mais entrando o Bolsonaro no dia seguinte do que se entrar o Lula. Então, isso acaba dando também uma cara de que talvez essa verdade esteja à frente. E é por isso que o Flávio está indo tão bem também. Porque o mercado quer que ele entre. Porque em torno de especulação financeira, eles vão ganhar muito mais. É sobre ganhar, né? É sobre ganhar dinheiro. Patrícia, você é professora universitária. O caso que ocorreu na Unicamp, uma professora argentina foi acusada de ter roubado amostras de cepas de vírus do laboratório de pesquisas da Unicamp e a polícia agora investiga se o casal, ela e o marido, tentaram ou não vender essas cepas aí. Para que seria que venderia cepas de vírus, inclusive de Covid, né, de H1N1? Para pesquisa, provavelmente para a indústria farmacêutica. Até porque, não por acaso, muita coincidência, o marido dela é americano e trabalha para a Fundação Rockefeller, que detém grande parte da indústria farmacêutica no mundo, Paulo. Então, assim, a história está muito mal contada, né? Ela entra no laboratório com a ajuda de outra aluna, retira as amostras e leva para o laboratório dela, que não tem um laboratório que não tem nada a ver, que é a questão de engenharia de alimentos, né? Então há essa movimentação e isso vale milhões de dólares, né? Essas cepas. Por isso que existe todo um protocolo para não retirar. Protocolo de entrada, ela não poderia entrar naquele laboratório que já era nível 3. Ela não tinha credencial para isso e mesmo assim
não sei qual foi a artimanha dela, que ela conseguiu convencer essa aluna a abrir um laboratório e lá retirar algumas cepas. Isso que chama a atenção. Então, eu achei, nesse caso, bastante curioso, né? Porque é raro isso acontecer, ainda mais professor fazendo isso, né? Se corromper dessa forma. Não tem explicação plausível por que ela queria essas cepas no laboratório dela, sem autorização, né? E aí você começa a ver o trabalho de investigação da polícia excelente, que foi chamada também a Unicamp logo de pronto, né? Já chamou a polícia e a polícia já ligou, né, esse caso ao marido dela, né? Provavelmente os dois agiram juntos. Tudo leva a crer que seja isso, né? Que seja para indústria farmacêutica. Eu adoro uma teoria da conspiração, mas esse caso está meio berrando para mim, né? E agora, o que eles fariam com isso? Vai saber, né, Paulo? Porque o que a indústria farmacêutica quer é que não haja cura. Isso é fato. Eles ganham dinheiro com o prolongamento de doenças, né? É câncer? Puxa, a gente tem um remédio aqui, olha, 150 mil reais para você tomar, para você ter uma sobrevida. A indústria farmacêutica, ela não é boazinha. Tem um monte de documentário Netflix, HBO Max, né, que fala sobre isso. E que eles estão ali para, de fato, se eles têm a cepa, e qual que é a vantagem de você ter? É você descobrir como que ela se comporta, como o vírus se comporta e como que eu posso ganhar dinheiro com isso. E não é pela cura. Isso é importante dizer. Não é pela cura. E cada vez mais, aí é papo para outro, mas eu vou deixar aqui para reflexão, essas visitas que os representantes de laboratório fazem para os médicos, né, sempre me incomoda muito, porque ele vai ali impor o remédio e o médico deixa de estudar, ao invés dele ir para congresso. Como a gente faz? Vai para congresso? Não, ele espera a indústria vir, passa a verdade que a indústria quer que seja passada e o médico vai e prescreve e a gente vira esse escravo dos remédios. A Patrícia tem razão. As primeiras investigações da Polícia Federal sobre esse caso, inclusive muitos meios de comunicação, minimizam, não usam a palavra furto ou roubo. Falam retirada de cepas de vírus, porque foram tiradas desse laboratório de biologia e levadas para o laboratório da professora, porque ela é branca de engenharia e mulher, Paulo. De alimentos. Então, por isso. Algumas vezes falam e estrangeira. Não falam. Agora, tem vírus da herpes, do H1N1, Vários. H2N2, Covid. dengue, Covid, coronavírus, né? Chikungunya, e além de 13 vírus de doenças que contaminam animais, não humanos. Sim. Mas as primeiras investigações da Polícia Federal não indicam nada relacionado a terrorismo biológico. O modus operandi do casal, né, principalmente dela, como a Patrícia bem explicou, indica, né, há indícios de que o interesse ali é monetário. Agora, Paulo, a vulnerabilidade da instituição, né? Porque, assim, é um material que tem muito valor e é de grande risco. Então, assim, como que ela consegue fazer isso através de uma aluna? Não existe, e aí pensando em gestão, né? Não existe um controle desse material, né? Isso daí deveria ter, no meu parecer, um controle mais rigoroso. Não sei se de fato tem, e aí diante da observância, até que essa notícia chegue a nós, a polícia já estivesse investigando, eu posso estar até aqui equivocada. Mas assim, para que haja essa movimentação, talvez a partir de agora, essas universidades que têm o domínio desse material, que é, enfim, um material, digamos, raro, né, e de grande importância para a sociedade, isso precisa ser mais rígido, né, mais verificado, porque é uma vulnerabilidade tal qual que olha o que aconteceu. Então, será que também só foi esse caso? Né? Aí você também já começa a pensar, esse foi pego, será que em outras circunstâncias outros cientistas tiveram acesso? A gente não sabe, então que fique aí de alerta
para que outras instituições, inclusive a Unicamp, passe a rever as suas políticas de acesso a esse material. Nesse caso até deu certo, né? A investigação conduziu a pessoa que retirou as amostras, ou furtou ou roubou as amostras foram recuperadas, né? Não houve uso delas, então e a Polícia Federal investiga agora como que aconteceu e por que aconteceu isso. Patrícia, o crime de stalking, a lei do stalking, né? A perseguição, principalmente a mulheres, ele foi tipificado em 2021, vai fazer 5 anos, né, que tem essa tipificação. E nesses 5 anos, o número de casos registrados aumentou 15 vezes. No ano passado, foram 77 mil ocorrências registradas de perseguição a mulheres. Então, é importante dizer, Paulo, e como é importante, né, você colocar no artigo do Código Penal esse tipo de crime, que até então era uma pessoa que está aí é seu fã, ou tá apaixonado, as pessoas minimizavam, né? O problema é que o stalker, ele persegue, ele vive a vida do outro, isso pode ser online ou na vida real, né? Então a pessoa pode ficar te perseguindo, te incomodando também no online. E às vezes é um ex-namorado, um ex-ficante, né? E que não se conforma e fica lá vivendo a sua vida. Isso pode ter uma escalada. A preocupação não é a perseguição em si. A perseguição incomoda? Claro que sim. E tem graus de perseguição, né? Tem artistas, por exemplo, que tem stalkers que ele consegue descobrir onde a pessoa tá, em qual hotel, e ele vai lá e passa na frente e se mostra, tipo... O pessoal começa a ficar apavorado. O que ele quer comigo, né? A questão é a escalada, né? A escalada dessa perseguição que pode virar violência. Então, às vezes é de ex-ficante, ex-marido, ou pessoas conhecidas. Pode incluir aí ex-peguete, ex-crush também. Ex-crush, Olha, Paulo tá todo meninão, né? Sabe, eu aprendo em sala de aula essas coisas. Eu pergunto, gente, como é que é agora? Como é que vocês chamam agora? Eu aprendo com meus filhos. Ex-peguete, ex-crush. Quando vai encontrar alguém, tem um date, né? Um date, exatamente. E aí, também isso pode acontecer com pessoas desconhecidas. A pessoa faz esse tipo de perseguição. E eu volto a dizer, não é mera perseguição, a gente não está minimizando. Isso pode incomodar e muito e pode ter escalada de violência. A vida privada virou pública, né? À medida que nós colocamos fotos, enfim, todo o nosso material, nosso dia a dia na internet. E isso atrai, sem dúvida, os curiosos e aqueles que têm a intenção de perseguição mesmo. Você comentou acerca do stalking contra as mulheres, né? Se eu posso dizer contra, mas tem mulheres que também perseguem homens, tá, Paulo? Tem um filme clássico, uma série, desculpa, no Netflix. Atração Fatal? Não, essa é antiga. Estou falando de uma mais recente. Época. Atração Fatal é dos anos 90 do século passado, né? Estou filme falando... do Adrian Lyne com a atriz Glenn Close e o Michael Douglas, sim, né? Maravilhoso. É uma mulher perseguindo um homem, né? Esse recente é Baby, como é que é mesmo o nome? Do Netflix, famosíssimo. A série Baby. Bebê Rena. É famoso. É fantástico. E na realidade é a mulher que está perseguindo o homem. Mas só uma curiosidade, que eu não necessariamente é um crime de stalking ou stalker, mas eu tenho um cliente que trabalha com automação. Vocês acreditam? E aí o que é automação? Ele automatiza a mensagem de WhatsApp, enfim. Vocês acreditam que o setor comercial dele, o que mais recebe é ligação perguntando se eles prestam serviço de entrar na conta das pessoas das redes sociais? Então, assim, isso mostra que existe um mundo paralelo, que é o da rede social, e cada qual tem o seu e que é individual. E, de repente, numa relação, né, aquela invasão de privacidade, é o teu namorado que quer saber com quem você está falando. Então, as pessoas estão querendo entrar nesse universo virtual para desvendar aquilo que talvez não tenha acesso, e não deixa de ser uma perseguição, né? Não deixa de ser uma necessidade de saber talvez aquilo que não é seu de direito. Mas, enfim, então,
as redes sociais, elas trazem isso, e eu imagino o quão deve ser desesperador. A Patrícia trouxe dos artistas, a gente soube agora há pouco tempo, também uma atriz que eu não lembro o nome, uma moça jovem da Globo. Isis Valverde, ela estava desesperada. E também houve um caso de uma perseguição a um ator, Marcos Pitombo, por outro homem, né? O perseguidor, o stalker da Isis Valverde foi preso. Agora, Paulo, isso é pauta para Paula Carvalhais. O que faz com que uma pessoa dedique a vida dela a perseguir o outro? Que tipo de fissura, fascinação é essa? Patrícia, os golpes são os mais variados possíveis e esse é muito curioso, né? O empresário dono do grupo de educação Objetivo morreu, o João Carlos Digênio. Tentaram dar um golpe no espólio dele de 900 milhões de reais. Falsificaram documentos de compra pelo Digênio de uma série de imóveis na cidade de Piraju, no interior de São Paulo. E a polícia percebeu que era golpe porque a assinatura era exatamente igual em todas as escrituras de compra falsificadas. Erro de quem? Do estagiário, que na hora multiplicou. O estagiário dos bandidos. É lógico, né? estagiário, porque o bandido também tem estagiário, tem toda uma rede, né? Eles são muito organizados e cada vez mais, né? Eles estão... Eu acho que a primeira coisa que eu quero falar é o sistema do Tribunal de Justiça é poroso, né? Eu já fui vítima 3 vezes, eu já posso pedir música no Fantástico. Desses golpes, vítima no sentido de capturarem a minha foto, entrarem no sistema do Tribunal de Justiça e pegar todos os processos que eu sou advogada e mandar para os meus clientes com a cópia das sentenças, com a cópia de petições. Impressionante, Paulo. O tempo que eles levaram para puxar essa documentação, impressionante, né? E o acesso que eles tiveram aos meus clientes, né, aos números de WhatsApp. Isso quer dizer que os nossos dados já estão, todos eles, na Deep Web, e ali é negociado, ali se alguém muito inteligente, porque a gente precisa também reconhecer isso, quem faz isso e articula e monta todo um histórico, entra em contato com o cliente, nesse caso, monta a compra e venda de imóveis, eles são muito inteligentes. Eles podiam usar a inteligência para o bem, mas eles querem só usar para o bem deles, né? No caso, para o bolso. E que bom que a polícia descobriu isso, né? Mas tantos outros que caem, né, Paulo? Porque a fala é muito bem articulada, cadenciada, né? Eles estão preparados para qualquer momento que a pessoa vai titubear, ele tem um argumento para isso. Então, assim, a pessoa acredita, né? E muitas vezes as vítimas são idosos, né? Ou parentes, ou mesmo aquele cliente que acha que deu certo e vai e paga, né? Nesse caso do Objetivo, o parente, o herdeiro, ele não tem informação exata sobre os negócios do João Carlos Digênio, imobiliários, por exemplo, essa compra de imóveis em Piraju. Então pode ser enganado com mais facilidade. A Lara Matos comenta, nós vamos para o intervalo, é rapidinho. Na volta, a Lara Matos comenta esse golpe de 900 milhões de reais. Os ladrões, os estelionatários, no caso, muito ambiciosos. Entre no universo mais divertido e monstruosamente engraçado da televisão. Você ouviu isso, Herman? Os Monstros. A série que traz risadas e caos aqui na ISTV. Junte-se à família Monstro para momentos de comédia e diversão que vão alegrar o seu dia. Dê risadas garantidas e situações hilariantes. Ele parece um pinguim alto, não parece? Os Monstros têm tudo. Essa série clássica continua a conquistar corações com seu humor atemporal. Isso ainda está bom. Não perca essa oportunidade única de se divertir. Ria alto com Os Monstros.
Uma comédia que nunca sai de moda e que vai animar seus dias. Eu vou brindar a isso! Prepare-se para uma dose de diversão monstruosamente boa. Só na ISTV. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! A ISTV traz para sua tela os melhores filmes com histórias impactantes que mexem com suas emoções. Histórias incríveis de personagens cativantes que vivem situações intensas para te fazer não desgrudar do sofá. ISTV, a TV dos clássicos. Voltando com o ISFM News desta sexta-feira, Patrícia Gorisch e Lara Matos estão comentando, analisando, interpretando as notícias com você. Uma dessas notícias, aliás, 3 notícias seguidas a gente vai abordar do Rio de Janeiro, mas antes disso, a Lara vai comentar uma notícia de antes do intervalo, né, em que o João Carlos Digênio, que morreu, empresário, criador. Aliás, o médico Drauzio Varela era sócio do Digênio no início do Objetivo. Que bacana, ele não entendeu sabia. que a missão dele era educação continuada em saúde, deixou com o Digênio, né, passou a parte dele e se dedicou à educação continuada em saúde. Mas João Carlos Digênio morreu e o espólio sofreu uma tentativa de golpe, Lara, de 900 milhões de reais. Os estelionatários, nesse caso, bem ambiciosos, né? Ambiciosos e muito articulados no sentido de... Mas 6 mega-senas, né? Sim, no sentido de articular o sistema, o esquema, né, digamos, e inteligentes, né, digamos. 900 milhões é muito dinheiro, né? O Digênio é muito reconhecido, era muito reconhecido por essa, digamos, pioneirismo, né? O Colégio Objetivo é um colégio de grande nome. São 30 campi que ele de fato deixou e aí ele tinha fazendas de gado, etc. E como você bem colocou, Paulo, depois que ele morre, podem ser que apareçam outras coisas que os herdeiros muitas vezes não têm nem ideia, né? Agora, a questão aqui é o que a Patrícia estava dizendo, né? A vulnerabilidade das informações, porque à medida que as informações elas estão disponíveis na internet, ainda que haja uma lei geral de proteção de dados, fica mais fácil para essas quadrilhas se utilizarem desses dados para aplicar os golpes. Eu tenho um celular da Apple e a Apple tem um mecanismo, não sei se é exclusivo dela, que ela mostra para você as senhas que estão vulneráveis. Ela diz, mude essa senha imediatamente. Mas eu fui puxar esses dias, Paulo, várias senhas eu tenho que mudar. E aí você se pega reinventando outras senhas para que você fique protegido. Então, eu estou falando aqui de uma situação pontual, pequena, de um cotidiano que é meu e de qualquer um, né? Imagine em grandes circunstâncias onde, de fato, você tem acesso a informações que podem falsificar através de CPF, através de CNPJ, podem falsificar documentos, podem falsificar assinaturas, enfim. Então, é muito importante que, à medida que a tecnologia avance, inclusive a inteligência artificial, nós tenhamos mecanismos de segurança para que os nossos dados fiquem preservados. Mas isso eu vejo que é um enxugar gelo, porque essas quadrilhas são especializadas, eles sabem onde acessar, muitos dados são vendidos, inclusive, e aí nós ficamos vulneráveis. E aí grandes quadrilhas que são muito articuladas e têm esquemas muito inteligentes se aproveitam desses grandes negócios para tirar vantagem, que foi o caso aqui. Agora, parabéns para a polícia, né, que foi bem assertiva, percebeu algo que talvez tenha passado bem desapercebido pela quadrilha e conseguiu desvendar aí uma possibilidade de golpe, porque de fato ele não se consumou, né? Patrícia, tem 3 notícias, as 3 do Rio de Janeiro,
que dão ideia do estado de insegurança, que é do Brasil inteiro, mas que no Rio de Janeiro tem características próprias e mais intensas do que no resto do país, talvez com exceção da Bahia, do Amapá, né? Uma delas é uma agressão covarde que um homem de 72 anos recebe num bar e, como desdobramento, houve uma manifestação de idosos, de protesto contra a violência contra idosos. Isso aconteceu em São Gonçalo. Eu vi as cenas, Paulo, e é um senhor que está com 4 amigas mais jovens e ele questiona só o dono do bar, ou o funcionário, não sei informar, com relação ao valor dos produtos, né? E o cara simplesmente ele para de discutir, ele sai do balcão e ele dá o primeiro soco, o idoso cai e ele começa a fazer uma sequência, mas assim, parece que o cara tá treinando naqueles... Ringues, né? Impressionante, naqueles sacos de areia. Impressionante a sequência. E ele só para quando as amigas vão em cima dele e o impedem de bater mais, né? Porque ali, Paulo, se fosse a delegada, eu capitularia como tentativa de homicídio. Porque bater na cabeça de forma reiterada num idoso por motivo torpe, fútil, eu capitularia dessa forma, né? E eu acho que tem que ser, num inquérito tem que ser conduzido dessa forma e o Ministério Público... A gente precisa começar a tocar as pessoas nesse sentido. Vamos parar de minimizar os erros, né? Porque é gravíssimo. As imagens dizem por si, Paulo. É a banalização da vida do outro. Falta de respeito com o idoso. Deveria ser tentativa de homicídio, porque um desses golpes poderia ter matado essa pessoa, esse homem de 72 anos. O caso, na verdade, aconteceu, eu falei em São Gonçalo, mas ele aconteceu na Ilha do Governador no dia 28 de fevereiro. E o protesto foi um mês depois, né? No começo dessa semana, na segunda-feira, no dia 30, os manifestantes, no caso, as imagens são muito chocantes, né? Provocam muita revolta e cerca de 100 idosos vestidos de preto se manifestaram contra esse tipo de violência, né? Na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Então, os idosos se mobilizaram, sem dúvida, porém isso é uma questão de todos nós, né? Não somente dos idosos, da mesma forma que nós trazemos aqui em relação ao feminicídio, não é uma questão da mulher, é uma questão de todos nós. A justiça precisa ser feita para esses casos, essa agressão de vulneráveis, porque somente desta forma, quando essas pessoas que têm a intenção de matar, sim, o que vai alegar a defesa? Um surto psicótico? Eu também vi as cenas. Então, a intenção ali era de machucar. Quando a justiça se dá para esses casos, ou seja, as pessoas são presas, elas pagam por isso, aí talvez a gente consiga sensibilizar a população. Isso tanto para a criança, quanto para a mulher, quanto para os idosos e quanto para os animais. No caso das crianças, agora a questão da ECA digital. No caso das mulheres, o repensar sobre a Lei Maria da Penha, sobre o cumprimento de uma pena de até 40 anos, não basta aumentar o tempo, mas sim o cumprimento, zelar pelo cumprimento. No caso dos animais, depois daquela situação do cão na orelha, ou seja, nós estamos cotidianamente recebendo informações, verificando casos de agressão e, no meu ponto de vista, só tem uma única forma de brecar isso, é se fazer a justiça. Essas pessoas irem para a cadeia e ficarem na cadeia, pagarem pelos bens delas. Por quê? Porque são vulneráveis que perdem força para aqueles que se julgam maiores, mais fortes. E no direito, isso que é o pior. Então, que a justiça seja feita para que a gente tenha fatores inibitórios. A outra notícia que vem do Rio, a segunda, é também usando ameaça, usando força, usando crime. Uma das facções criminosas do Rio de Janeiro, a TCP, Terceiro Comando Puro, obrigava as padarias, os empresários das padarias de Duque de Caxias, a comprar farinha de trigo para fazer o pão num preço mais alto do que o normal, né? Para juntar dinheiro para o crime. E também a concessão de internet.
E o que acontecia? Se o padeiro não comprasse, eles iam lá e destruíam equipamentos da padaria quando não ameaçavam fisicamente os empresários também. A polícia desmontou um armazém clandestino com mais de 1 tonelada de farinha de trigo, Lara. Então, Paulo, você comentou da internet, a farinha aqui, tem a situação também do gás. Ou seja, é uma forma de alimentar o sistema, provocando medo e obrigando as pessoas a participarem disso. E aí uma família que fique fora disso, você não tem escolha. Você não tem escolha, porque senão eles pegam sua esposa, eles pegam seus filhos, eles entram na sua casa. Agora, isso para nós não é novidade, né? Isso já é uma informação, isso é sabido. Então, nas residências, né, nos locais que são menos abastados, né, que a gente chama agora de comunidade, nem mais é favela, a polícia, e a gente vê, né, a polícia do Rio tentando de alguma forma corrigir essas... Mas assim, tem as milícias também, Paulo, que também de alguma forma não corroboram para essa situação. Então, a gente cai na questão da segurança pública, né? Isso está vinculado também ao crime organizado. Isso não é mais um detalhe no Brasil. E nós estamos falando aqui do Rio, mas a gente sabe que isso pode estar acontecendo aqui na nossa região, à medida que nós sabemos dessas organizações que estão no Guarujá, que estão aqui em Santos, próximas de nós. E, enfim, a população fica totalmente rendida, né? E não tem como você não participar disso, porque senão é a sua vida que está em risco. Tem uma frente parlamentar no Rio chamada de Frente Parlamentar de Retomada do Território, Assembleia Legislativa do Rio. Essa frente parlamentar, ela se envolveu nessa apuração da Polícia Civil, porque a novidade, não é novidade a gente saber que o crime manda em várias atividades, em muitas comunidades. A novidade é que a Polícia Civil foi lá e desbaratou essa quadrilha e desmontou esse armazém clandestino de farinha de trigo, né? Paulo, eu sempre falo para os meus alunos para assistirem o filme essencial, que se chama Tropa de Elite. O Tropa de Elite, ele mostra exatamente o que acontece no Rio de Janeiro. E o reflexo disso é em outras cidades irmãs, como Santos, por exemplo, né? Não precisa ir muito longe, Paulo. Aqui na cidade de Santos, no Rio de Janeiro, a gente tem um esquema sempre criminoso, obviamente, porque eles são criminosos, de tentar escoar todo o dinheiro que eles ganham na ilegalidade para legalizar esse dinheiro. O nome disso é lavagem. Quando eu compro postos de gasolina, que eu não vou nem falar a rede, né? Mas eu passo longe da rede. Me nego a usar esse posto de gasolina. Mas é mais barato. Por isso mesmo. E eles nunca venderam tanta gasolina, né? Lojas em uma rua aqui, chique, de Santos, e você não vê viva alma na loja, mas ela deve ter um lucro estratosférico. Ele paga imposto e ele legaliza a entrada desse dinheiro, né? E da mesma forma, eles estão fazendo com outros crimes pequenos, né? O que me chama a atenção é o nome agora, Terceiro Comando Puro. Quer dizer, eles vão se separando e fazendo... E até é um ataque ao Terceiro Comando da capital. A gente é puro, vocês são da capital. A gente é raiz. Então, vocês são Nutella. E o que assusta, né, é que chega no pequeno comerciante, no dono da padaria. E quem que paga a conta? Somos nós, né? Que aí eu tava vendo quanto é que era o preço do pão antes dessa situação, né? Eles compravam farinha a 60, 70 reais. O saco hoje eles pagam 100 reais. Então o pãozinho custava 50 centavos e agora está custando 80 centavos, R$1. Quem perde é o consumidor, é a população. Porque o padeiro que compra a farinha mais cara do bandido, ele repassa para o preço, né? De 60 vai para 80 centavos. E ora, pois, por que o bandido está comprando farinha? Justamente para legalizar essa entrada milionária de dinheiro. Provavelmente roubando farinha, né, também. Também. Quando a gente, né, vê aquela série excelente do Netflix sobre o cartel de Medellín, que também é com o mesmo ator, por sinal, Wagner Moura,
mostra que como é que o Pablo Escobar fazia, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a família do Pablo Escobar ano passado e eles estão na miséria porque o Estado pegou tudo deles, bem feito. Ele fazia piscinas na terra e enchia de dinheiro e cobria. Então dizem, né, que algumas terras hoje de Medellín deve ter milhares de dólares, mas não sabe, ele perdeu a noção, né? A cena icônica é ele sentando no sofá e a mãe recheando o sofá da casa com dinheiro. Não tinha onde colocar. Mas por que não coloca no banco? Você tem que dizer a origem desse dinheiro. Para você legalizar, eles fazem isso. Eles compram lojas, eles compram redes de postos de gasolina, né? E lojas de brinquedos. Salão de beleza. Padarias em São Paulo. Lojas de colchão. Eu nunca vi tanta loja de colchão em Santos. É verdade. Né? Haja lugar para dormir, né, gente? E assim, colchão bem durável. Tu compra um colchão, tu troca o quê? 8 anos, 10 anos? Às vezes mais. Então, assim, aí você vê uma loja em cada esquina, literalmente você fala, cara, ninguém lá dentro. O cara sobrevive. Né? É juntar Lé com Cré. Então isso, eles estão entre nós, Paulo. A terceira notícia relacionada ao Rio de Janeiro, teve essa notícia da farinha de trigo vendida mais cara, teve a notícia, a terceira é que março registrou um recorde de pessoas atendidas por ferimentos de bala no Rio de Janeiro. Mas no ano passado, os hospitais municipais, só os hospitais municipais da cidade do Rio de Janeiro, atenderam 1.836 casos de pessoas baleadas. É um aumento quase o dobro do que no ano anterior, né? 53 desses 1.836 casos eram de crianças de menos de 11 anos baleadas. E o curioso é que um bandido baleado, ele não vai procurar um hospital municipal, ele vai procurar um atendimento clandestino, Sim. porque ele pode ser preso no atendimento. Então a gente imagina, se foram 1.836 só nos hospitais da rede municipal do Rio, quantas pessoas foram feridas a bala no Rio de Janeiro no ano passado? É isso mesmo. Agora, essa situação, ela é gravíssima e já de muito tempo. Cadê a polícia? Como é que a gente permite que isso aconteça? E eu volto a falar, eu sou muito crítica com isso. A maior festa do país acontece no Rio. É uma festa que tem muito dinheiro. Só que o Rio é o estado mais alarmante, é o mais incoerente em relação à segurança, em relação a roubo, em relação a crime, em relação à facção. Então o Rio de Janeiro está perdido, porque para procurar um hospital municipal e ter o relato, como você disse, desses números, Paulo, são pessoas que são vulneráveis, são pessoas que moram nas comunidades, que foram baleadas porque o Rio de Janeiro é um eterno faroeste. É um eterno faroeste. E aí, vamos lá, quais são os locais mais seguros do Rio de Janeiro? Ipanema, Leblon, aonde estão as pessoas, a Barra da Tijuca, aonde estão as pessoas que são abastadas e que, de alguma forma, garantem, inclusive, uma segurança privada. Então, o estado do Rio de Janeiro, quando apresenta esses números, isso é muito grave. Só que nada é feito, nada é feito. Eu conheço pessoas que têm medo de circular no Rio e muitas vezes, no começo eu falava, gente, imagina, Rio de Janeiro é maravilhoso, não é bem assim. Mas é porque eu também agora tenho receio de passar por uma linha vermelha, por uma linha amarela, quando você vai passear ali, quando você desce de um aeroporto, ou mesmo quando de navio você para no porto, você desce no centro, é literalmente protegido. Mas assim, se você quiser visitar os pontos turísticos, você pensa 2 vezes hoje. Você pensa 2 vezes. Porque a vulnerabilidade não é somente com os bandidos. Ela começa no Uber e no táxi que você pega. O trânsito muitas vezes é extremamente engarrafado. Então você tem medo de ser assaltado dentro do carro. Então assim, eu acho que o carioca que vive ali o dia a dia, ele tá tão calejado, ele tá tão acostumado que ele normalizou uma situação que é gravíssima. E o que é mais triste, o Rio de Janeiro é maravilhoso. Ele é o cartão de entrada, né? O cartão de visita é a porta de entrada do turismo brasileiro.
Só que existe uma negligência muito grande. E aí, Paulo, quando você olha o número de governadores que foram presos, quando você vê agora que, inclusive, não tem nenhum governante, porque está todo mundo se elegendo, olhando o Senado, olhando as candidaturas agora para 26. Ou na cadeia, né? Ou na cadeia, justamente. Sim. Ou seja, então esse ou número... empichado, né? Ou empichado. Então esse número, ele tende a crescer. Por quê? Porque qual a solução de curto prazo? Não tem. Não tem. Nós vamos parar para o intervalo rapidinho. Na volta, a Patrícia comenta esse número recorde de pessoas baleadas atendidas na rede municipal. A gente falou do protesto dos idosos, né, que aconteceu na Ilha do Governador, falou do fornecimento de farinha de trigo, internet, dominado pelas quadrilhas em Duque de Caxias, e fala também desse recorde de pessoas baleadas atendidas na rede municipal do Rio de Janeiro. A gente volta depois do intervalo. A ISTV te convida para um encontro romântico, com filmes que marcaram época e corações. Apaixone-se novamente com os clássicos do cinema mundial. Deixe seu coração derretido pelas histórias de amor que inspiraram nossas vidas. ISTV, a TV dos clássicos. Chama que é sucesso, é ele! Alô Brasil, eu sou Rodrigão da Parada, apresentador da ISTV, e quero convidar você para curtir o programa Só no Forró a partir de 1h da tarde. Venha comigo, venha com o Rodrigão da Parada. Trazemos para você o melhor do forró, brega, vaquejada e sertanejo. DDD 13 98109 8334. Esse é o nosso telefone de sucesso. São eles! A ISTV também é mistério, suspense, para arrepiar até o último fio de cabelo. Nós selecionamos para você os melhores filmes para tirar o sono e grudar os olhos na nossa telinha. ISTV, a TV dos clássicos. A ISTV também é terror, para arrepiar até o último fio de cabelo. Nós selecionamos para você os melhores filmes para tirar o sono e grudar os seus olhos na nossa telinha. ISTV, a TV dos clássicos. Voltando com o ISFM News desta sexta-feira santa, feriado, 3 de abril, voltando com comentários da Patrícia Gorich, advogada, da Lara Matos, especialista em gestão. As notícias que a gente comentou no bloco anterior se referiam à violência do Rio de Janeiro, protesto de moradores idosos na Ilha do Governador contra a violência contra um idoso, cenas chocantes, polícia desbaratando uma quadrilha que monopolizava o fornecimento de farinha para as padarias da comunidade em Duque de Caxias e também o fornecimento de acesso à internet. E esse recorde de atendimentos a pessoas baleadas nos hospitais públicos do Rio de Janeiro. Março quebrou o recorde, mas no ano passado já tinham sido 1.836 atendimentos de pessoas baleadas só nos hospitais da rede municipal do Rio. Se somar os clandestinos, sei lá para onde vai esse número, deve, né? pelo menos duplicar, né, Paulo? Eu tenho uma amiga que ela trabalhou como médica de emergência, cirurgiã, no Rio de Janeiro. E ela fala para mim o seguinte, olha, o treinamento que a gente tem para saber a expertise, porque não qualquer médico que se forma vai saber como
fazer uma cirurgia em pessoas baleadas. Ela falou assim, é bem parecido com médicos socorristas de guerra. Nossa, meu Deus. É o mesmo protocolo que a gente usa. Isso não se fala, né? E eu falei para ela, então a gente está vivendo uma guerra civil? Ela falou assim, sim, pelos números, eles são bem parecidos. Só não é formalizado. Só não é formalizado, só muda de nome. Ah, guerra entre facções. Então, assim, quantas vidas não são ceifadas, né? E o que me preocupa, assim, porque o bandido, ele tá ali no seu ofício, né? Ele sabe que ele pode matar, ele pode morrer, né? A gente acaba separando, porque o que me atinge são as balas perdidas, né? Que atingem as pessoas inocentes, né? As pessoas que estão indo trabalhar. Nossa. Que não têm condições de morar num lugar melhor e que vão morar nas comunidades. Eu acho que esse termo horroroso, porque você tem que falar o que é real. Favela. A pessoa continua sem segurança, sem água. Ela tem que se baixar para a própria facção, né? Porque senão eles acabam com você, tiram a sua casa. A gente sabe disso. A gente sabe como é que funciona. Eles não são bonzinhos. Nem com quem mora ali ao entorno, né? Assim como tem muita gente que corrupta e que faz o mesmo jogo, né? Estando fora desses morros, dessas favelas, né? Mas tem muita gente boa que mora ali, Paulo, e acaba sendo vítima, né? Crianças, como você falou, e adultos que estão indo trabalhar ou estão nas suas casas e são atingidas por isso. E a gente não vê um plano do governo federal. Aí, de novo, eu vou falar, a gente está em ano de eleições. Não houve uma atitude. O que houve foi mudou. Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Lewandowski saiu. Falei, nossa, sensacional. Agora mudou o nome, agora vai ter uma cara. Não teve, Paulo. Então... Tem a lei antifacção, né, que foi aprovada, né? Ah, sim, né? Para inglês ver. Com o Trump na jugular do Lula. Foi por isso que saiu essa lei. Importante dizer isso, né? Eu tenho as minhas ressalvas com o Trump, mas quando ele fala isso, é correto. E o Lula que não se cuide, porque senão a gente vai ter invasão aqui também. Ainda mais a próxima notícia que você vai falar do Eduardo Bolsonaro abrindo as portas do Brasil para os Estados Unidos. Flávio, perdão. É que é tanto Bolsonaro que eu me confundo. Que é tantos imbecis que a gente acaba. Antes dessa notícia dos minerais terras raras, da fala do Flávio Bolsonaro, há algumas semanas a gente comentou aqui aquele encontro fora da agenda entre o presidente Lula e o Daniel Vorcaro, que foi levado para conversar com o Lula pelo ex-ministro da Fazenda da Dilma, né, Guido Mantega. Aí funcionário de Vorcaro, importante dizer. E aí dizer. O Lula disse assim, não, o que eu falei para o Vorcaro é que o que tem que ser feito vai ser feito. Aí o Banco Central, que a questão é técnica, o Banco Central vai investigar. Agora se sabe que depois do vazamento, né, da divulgação das mensagens trocadas com o Vorcaro, o Alexandre de Moraes se reuniu com o Lula no encontro secreto. O que você acha que aconteceu aí, hein, Patrícia? Então, vamos lá. Você era uma mosquinha ali, presente? Dava vontade, hein? Opa, queria. Mas já começa errado daí, né? Encontro secreto. Porque a agenda do presidente é uma agenda pública. Obrigatoriamente ele tem que, até para prestar contas para a população e jornalistas, né? Ele tem que colocar na agenda com quem ele vai se encontrar. Isso é praxe de uma república dita democrática. Quando o presidente da república não coloca na agenda e tem um encontro com o ministro do STF, no meio dessa confusão toda, chama atenção, Paulo. Por que foi secreto é a primeira coisa. E o que foi falado nessa reunião é a segunda coisa. Será que foi feito um acordo? Né? O que chama atenção é a quantidade de pessoas envolvidas, né? Cada vez mais que a machadada bate ali na terra, surgem mais minhocas, né? Mais pessoas envolvidas nas festinhas do Vorcaro, nos esquemas de corrupção,
porque ali ninguém é santo. E é importante dizer isso, nem esquerda, nem direita, tá todo mundo envolvido, Paulo. Ia todo mundo nas festinhas, todo mundo passeava no jatinho dele várias vezes, inclusive o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, 8 vezes passeando de jatinho dele e da esposa. Agora dizer que ele, nossa, não sabia que era dele. Guido Mantega. Por que Guido Mantega foi? Porque é funcionário de Vorcaro, ganhando R$1 milhão por mês. Fazendo o quê? Não tinha nenhum cargo específico. Era lobby. Então, a partir do momento que ele leva ao presidente da República, ele tenta, de alguma forma, fazer algum tipo de esquema, Paulo. Então, assim, Lula, explique-se. Encontros secretos, off-label, off-record, numa democracia, chama atenção. Lara. Então, o que está por trás de tudo isso, né? O que está por trás desse jogo, o que está debaixo dos panos, a cada dia é uma novidade, né? Não tinha uma novela que falava, a cada mergulho é um flash. Então, assim, cada dia, isso já virou uma série do Netflix. Agora, é o que a Patrícia falou, quando a gente foge dos ritos, então, na realidade, Lula se encontra com Alexandre de Moraes. Aí, Alexandre de Moraes se encontra no bunker do Vorcaro, regado a charuto e uísque. Assim, a festa do caqui. A festa do caqui. Só que é o seguinte, a gente tem pressa, né? O cidadão brasileiro, ele tem pressa, ele já está de saco cheio e nós estamos colocando a nossa vida em risco, né? Em nossa vida... Porque assim, você trabalha para pagar imposto, você trabalha para cumprir com, de fato, o que é de direito seu, você quer a sua aposentadoria, porque você tem uma perspectiva aí de ter pelo menos uma verba para ter um mínimo de saúde. Então assim, é o nosso dia a dia que está aí, né? E nós... pagando os nossos impostos, ai que você burle a Receita Federal, né? E aí você vê tanto escândalo. Então, o Brasil está passando por uma crise assim... Eu tenho 52 anos, assim, eu me envolvo mais nessas questões de, sei lá, 10 anos para cá, né? Em termos de tentar entender como que as coisas acontecem, de estar mais envolvida na informação, mas eu não vejo esperança. Mas nós precisamos, pelo menos... desacortinar essa situação, né, do Vorcaro, e que eu acho que é muito pano para manga, tem muita coisa para aparecer, porque nós estamos com as eleições aí iminentes e o Brasil está sem rumo. 52 anos? Eu tenho 52, Paulo, com muito orgulho, Tá viu? ótima, né? Sensacional. Parece quanto, Patrícia? 42, 32? 42. 32? Sim, 42. Obrigada, né? meus amigos. 32 é muito novinha. Ela tem Como é que é o coraçãozinho? Coraçãozinho, obrigada. Ela tem uma fala muito boa, né? Preparada de uma mulher 40 a mais, 42. Mas não 52. Imagina, adoro 40, 50, a melhor idade, né, Patrícia? Eu também acho, eu não trocaria pelos meus 15. Nem eu. Patrícia. Só trocaria o meu pé, que eu tenho que agora andar de tênis porque eu tô com artrose. Mas tirando Mentira. isso... Eu disse, dane-se para a moda, agora é tênis. Patrícia, você citou aí a notícia que está na pauta, que o Flávio Bolsonaro, na reunião dos políticos de direita, a reunião internacional que aconteceu nos Estados Unidos, ele disse que a solução para as terras raras dos Estados Unidos é o Brasil, que tem a segunda maior reserva do mundo. Jesus. A primeira é a chinesa, que andou em crise aí o fornecimento de minerais terras raras, essencial aí na era da informação, né, na era da digitalização. Andou em crise esse fornecimento quando o Trump começou a meter tarifa para todo mundo. O que acontece aí é que a família Bolsonaro sempre se achou muito próxima do Trump e articulou punição ao Alexandre de Moraes, que depois foi revogada, articulou tarifas especiais maiores que as outras, até contra produtos brasileiros. Até o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegou a usar o boné da MAGA, né? Make America Great Again, aquele boné vermelho. Mas depois houve aquela aproximação entre o Lula e o Trump falou que rolou um clima, os dois conversaram, as tarifas foram revogadas. Tem uma música atemporal do seu cantor predileto, Raul Seixas, que se chama Aluga-se. Eu não vou cantar, mas eu vou ler uma parte da letra que eu puxei agora. É sensacional.
A solução para o nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Aí tudo free, tá na hora, agora é free. Vamos embora, dar lugar para os gringos entrar, que esse imóvel tá para alugar. É sobre isso, Paulo. A partir do momento que um representante do Brasil fala isso numa convenção em território americano, ele fala assim, olha, pode ir lá, a gente tem, né, essas pedras raras, né, essas terras raras, que não é tão raro, é importante dizer que o nome deu-se assim, mas a gente tem uma quantidade gigantesca, porque a gente tem muito terreno, né? É raro porque para você unir essa tabela periódica, né, da química, que são 17 elementos, ela demanda uma escavação gigante, mas o Brasil, como tem muito terreno, né, acaba não sendo raro. Então, temos terras à vontade. Então, a solução não vai nem ser alugar o Brasil, Paulo, vai ser dar mesmo para os gringos entrar, como diz a letra, porque ele já rifou o Brasil da última vez, quando o papai dele estava prestes a ser preso, ele já rifou e agora está rifando de novo, né? Por si só, ele tinha que sair preso ou tinha que entrar no Brasil e já ser preso, né? Porque ele está atentando contra a segurança nacional. Dá para fazer a interpretação claramente sobre isso e é lamentável, né, Paulo? E ainda tem muita gente que bate palma e acha que ele é a solução para os nossos problemas. Nem Fla, nem Flu. Eu acho que essa polarização, nem Bolsonaro nem Lula, a solução do Brasil é outra, com o olhar para o povo brasileiro que sofre, que paga pãozinho mais caro, que é morto nas escadarias por bala achada e não perdida. Isso mesmo. E a gente, de novo, né, quando a gente tem alguma esperança, vem aí e nos bastidores, em reuniões off-record, a democracia é colocada à prova e é vendida, alugada e vilipendiada, Paulo. Mas aí não seria nem Fla nem Flu, seria nem Fla nem Lu, né? Sim, é verdade. Eu ia falar, nem não é Fla-Flu, é Fla-Lu, literalmente. Mas então, Paulo, se o Flávio Bolsonaro de fato entrar, a gente perde poder de barganha, porque ele vai entregar a mina. É essa a questão. Eles já têm um discurso muito alinhado com o Trump, se bem que a gente também não sabe o que vai acontecer nos Estados Unidos, mas entenda, e por interesses próprios, né? Essa que é a questão. Então, é como a Patrícia falou, nós estamos bem enrascados, porque nenhuma das pontas, né, diante dessa dicotomia entre Flávio e Lula, nenhuma das pontas nos dá uma impressão, uma sensação de segurança, de esperança, de perspectiva. Isso que é o pior. Não é nem esperança, né? Porque esperança é uma palavra que às vezes almeja em algo que não vai acontecer. É perspectiva. E isso interfere em tudo, inclusive no desenvolvimento da nossa nação. A gente vai falar aqui do PIB porque nós estamos tendo sorte de que o investimento estrangeiro está vindo para o Brasil em face da crise nos Estados Unidos. Mas o Brasil não é um mercado seguro, principalmente em face das eleições, para que a gente tenha recursos estrangeiros aqui, que de alguma forma é o que subsidia também o nosso país. Então, a situação é bem delicada. Não tenho ideia de como vai ser, mesmo porque uma terceira via não tem espaço. Não tem espaço. Então, entre Flávio e Lula mesmo, e o Flávio eu acredito que entrega o ouro. Não adianta eu acender uma vela para a terceira via? Ah, que nada, Paulo. Nem... Difícil, porque o povo brasileiro está nesse Fla-Lu, né? Eu vou adotar esse Fla-Lu. Nem a macumba do comentarista de terça, esqueci o nome dele, Joaquim. Querido, do Joaquim. Na encruzilhada. O Joaquim podia colocar os dois nomes na encruzilhada, né? Não é má ideia. Para ver se eles se afastam da política, né? A gente está brincando assim, mas é triste, muito triste. Olha, a dívida pública do Brasil, e aí talvez um dos grandes problemas nacionais hoje, é a dívida pública porque junta
dívida pública muito alta com juros muito altos. O Japão tem uma dívida pública maior que a nossa, os Estados Unidos têm dívida pública proporcionalmente maiores que a brasileira, mas não tem a conjunção de dívida pública muito alta. Em março, ou a dívida pública em fevereiro, a dívida pública do Brasil atingiu quase 80% do PIB, 79,2%. Coloca 14,75% de juros, a taxa Selic, que é o que a dívida paga por ano, uma dívida batendo em 10 trilhões, passando de 10 trilhões, é mais de 1 trilhão de juros por ano, né? Nossa, dinheiro, hein? Isso acaba impactando mais uma vez. É dinheiro que deixa de ser aplicado em programas sociais, educação, saúde e segurança e vai para os bolsos de 25 mil famílias que têm bancos ou títulos da dívida pública, né? Sim. Eu costumo dizer o seguinte, quem é que ganha com isso? Você já falou, são os bancos. 25 mil famílias. O que nós, mortais, né? A gente quer uma vida melhor, a gente quer morar numa casa melhor, a gente quer sair do aluguel. Vamos comprar uma casa. Olha os juros, gente. Olha os juros, né? Então, assim, é a gente que perde com tudo isso, Paulo. E quando a gente está super endividado, o que a gente faz? A gente corta a pizza do final de semana. Sim. A gente faz economia. Sim. E a gente não está vendo esse governo fazendo isso. Muito pelo contrário. O gastalhão do Lula continua com a sua vida, né? Ele continua andando de táxi, deixando o taxímetro rodar e não está nem aí para o dinheiro, porque não é dele mesmo. O cartão corporativo atingindo recordes, não é dele mesmo, né? E tudo link de pagamento, ou seja, não é rastreável. Você não sabe de onde surgiu essa dívida, né? Então, assim, se a gente sabe o que fazer quando a gente tem um super endividamento, que é cortar os luxos, é diminuir streamings, as assinaturas, você vai buscando na tua casa o que dá para fazer. Você deixa de comer carne de primeira, vai comer carne de segunda, enfim. Ninguém morre, mas o governo não faz isso. A Lara comenta depois do intervalo, mas dá para a gente fazer um exercício, imaginar o que poderia ser feito com R$1 trilhão que vai ser pago em juros nesse ano. A gente volta para o intervalo e volta rapidinho. A ISTV te convida para um encontro romântico, com filmes que marcaram época e corações. Apaixone-se novamente com os clássicos do cinema mundial. Deixe seu coração derretido pelas histórias de amor que inspiraram nossas vidas. ISTV, a TV dos clássicos. Chama que é sucesso, é ele! Alô Brasil, eu sou Rodrigão da Parada, apresentador da ISTV e quero convidar você para curtir o programa Só no Forró a partir de 1h da tarde. Venha comigo, venha com o Rodrigão da Parada. Trazemos para você o melhor do forró, brega, vaquejada e sertanejo. DDD 13 98109 8334. Esse é o nosso telefone de sucesso. A ISTV também é mistério, suspense, para arrepiar até o último fio de cabelo. Nós selecionamos para você os melhores filmes para tirar o sono e grudar os olhos na nossa telinha. ISTV, a TV dos clássicos. A ISTV também é terror, para arrepiar até o último fio de cabelo. Nós selecionamos para você os melhores filmes para tirar o sono e grudar os seus olhos na nossa telinha. ISTV, a TV dos clássicos.
Voltando com o ISFM News desta sexta-feira santa, feriado, uma bancada feminina nesta sexta-feira, a Patrícia Gorich, advogada, e a Lara Matos, especialista em gestão, comentam, analisam, interpretam as notícias com você. Feminina e bem-humorada, isso que é o mais importante. É importante. Porque os bastidores são a parte mais legal. Agora a gente só vai liberar os bastidores para quem for assinante. Boa! Tá com uma veia comercial. Olha, a gente vai colocar os aqui bastidores. Do teu lado, minha filha, a gente aprende. Gravamos tudo e vai colocar no isnonline.com.br. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação? www.isnonline.com.br. Vai ter o intervalo com as fofocas aqui da Lara Matos, do Gustavo Silva, do Felipe Faustino e da Patrícia Eu só faço Gorich. a interpretação. Você percebeu que eu tô fora. Não, deixa. Não é fofoqueiro. Não, fofoqueiro é o Marcelo Massaioli e o Rodrigo Massaioli. Não, eles não são fofoqueiros. Eles têm muita informação de bastidor. Não conseguem segurar, né? Mas não é que seja fofoqueiro. O meu é pela Rádio Peão e pelo feeling. Então, no www.isn Online, informação rápida, direta e confiável, a qualquer hora, em qualquer lugar, informação que conecta você ao mundo, www.isnonline.com.br. Tem a coluna do Guilherme Gaspar, a coluna do Gustavo Silva, e tem muita informação confiável. Lara, você não comentou ainda essa explosão da dívida pública brasileira, atingindo o patamar recorde de 79,2% do PIB. O país vai pagar mais de 1 trilhão de juros nesse ano por conta dessa dívida pública. Como você falou, Paulo, ele está diretamente atrelada à taxa Selic, que é uma das mais altas, inclusive. É a segunda mais alta do mundo, só perde da Rússia, que é um país que está em guerra, né? Sim. Agora, o que é muito importante, eu estava na quarta passada numa sala, né, online com economistas, e quem falava era inclusive um economista de Brasília. Assim, é fala comum, Paulo, assim, não tem outra saída, não tem milagre. O foco é rever os gastos obrigatórios do governo, porque eles são garantidos por lei, mas precisam ser revistos, inclusive os discricionários. Se não tiver foco sobre isso, os gastos, eles basicamente batem o teto da arrecadação. Então, não tem como. É como a Patrícia estava explicando no bloco anterior, é lição de casa. Receita menos despesa, tem que sobrar. E quando você fala 1 trilhão, vamos lá, quais seriam os investimentos? O que inclusive eles falaram nessa roda de conversa? O melhor investimento é em infra. Porque quando você investe em infraestrutura, você gera emprego, a economia gira, você diminui o custo do Brasil. Então, nós temos os modais muito mais eficientes, com menos perda. Então, você gera empregos, porque você tem que fazer obras, gira a economia. A economia, ela ganha força, mas o investimento em infra do nosso governo foi um dos menores nesses últimos anos. Então, Paulo, por quê? Porque o dinheiro está apertado, né? E assim, por que o dinheiro está apertado? Os gastos, obrigatórios, eles precisam ser revistos, porque a matemática já não está ajudando. Agora, não adianta o governo bater no Banco Central para a diminuição da Selic. A Selic é necessária nesse momento para conter a inflação, senão o problema é muito maior. E isso não foi... Quando o Galípolo entrou, ele não entrou com essa promessa, mas o Lula apertou muito o Roberto, que foi o anterior, sobre a taxa de juros. E o Galípolo entrou e manteve, né? Tanto que esperava-se que na semana passada, salvo engano, tivesse, ou semana retrasada, um número mais convidativo. Não, eles estão comedidos, só foi 0,25%, que é justamente porque a gente não sabe o que vai acontecer, inclusive por conta da questão da guerra no Oriente Médio. Então, Paulo, resumindo, há de se rever esses gastos obrigatórios, os discricionários, e o governo, ele é responsável por reduzir os seus custos. E mais uma coisa, não só o governo federal, mas tudo que envolve, né? Nós temos parlamentares que têm vidas de reis.
Então, nós já falamos aqui sobre todos os ganhos, auxílio panetone, auxílio terno, auxílio aqui, auxílio lá, é motorista para cima e para baixo. Isso não só na esfera federal, inclusive na estadual e inclusive na municipal. Então, essa benfeitoria, que parece de fato uma realeza, parece que o Reino de Portugal ainda habita aqui, isso precisa ser revisto, pelo amor de Deus. Os políticos que exercem cargos no legislativo, no judiciário, e os juízes e magistrados, eles criaram uma casta, não é, no Brasil. O funcionalismo público desses cargos mais altos, né, se tornou uma casta. Juízes, desembargadores, ministros de cortes superiores, deputados, senadores, prefeitos, né, eles acabaram se tornando uma casta no Brasil. Patrícia, nós nos acostumamos a ver nas transmissões do futebol europeu que os jogadores não se jogam no chão, não ficam fazendo cena, né, quando acontecem as faltas. E, principalmente, a gente vê os treinadores se cumprimentando de uma maneira bastante educada no final dos jogos, se abraçando, né? Ficou famosa há um tempo atrás aquele gesto do Tite, quando era treinador do Corinthians, de que o Filipão, treinador do Palmeiras, falava muito, ele fez assim, né, com a Fala mão, muito. Tite. Agora, nessa semana, os treinadores do Fortaleza, Thiago Carpini, e do Cuiabá, Eduardo Barros, entraram em briga física e foram expulsos de campo os dois no jogo entre os dois clubes pela Série B do Brasileiro. Esse destempero, né, Paulo? Essa falta de respeito, o coleguismo, é que nem se eu entrasse numa audiência e me estapeasse com o meu colega advogado. Mas esse tipo de educação, né, a falta dela, é bastante comum, né? Por várias vezes eu fui cumprimentar colegas advogados que estavam do lado oposto da ação e não me cumprimentavam, né? Aí vai, de fato, da magnitude, né, das pessoas, da grandeza das pessoas. Agora, o que espanta é que tudo isso é televisionado, tudo isso crianças estão vendo. Esporte tinha que ser algo saudável e vira uma luta, um campo de guerra, né, Paulo? Pessoas se estapeando, polícia sendo chamada. Isso é muito feio. Recentemente a gente viu também uma briga generalizada entre jogadores, né? Isso é importante, a postura das pessoas, porque isso vai ser espelho para a sociedade, né, Paulo? Quando você tem respeito, né? Aquela teoria da vidraça quebrada, né? Basta você jogar né, no metrô, você joga um lixo no chão, daqui a pouco vai estar tudo com lixo. Agora, se você tem tudo limpo, ninguém vai jogar no chão. É a mesma coisa. Se você tem pessoas com postura de educação, postura correta, o outro vai ficar constrangido de ser o mal educado da vez. Agora, se você tem isso generalizado, a gente vai desbancar para uma feira do caqui, ou festa do caqui, como falou a Lara. É interessante. Eu adoro o caqui. Não sei por que existe isso. Paulo, depois me explique, por que é festa do caqui? Tem alguns aspectos interessantes, né? Porque o treinador, ele deve transmitir para a equipe dele equilíbrio, serenidade, foco, né? Os treinadores entrando, trocando tapa, trocando soco, é uma cena grotesca mesmo. A briga generalizada que a Patrícia se referiu aconteceu na final do Campeonato Mineiro, no mês passado, entre jogadores, torcedores e membros da comissão técnica do Cruzeiro e do Atlético. Inclusive, houve uma brincadeira que nunca o Hulk, nem nos filmes, tinha apanhado do jeito que apanhou, porque o jogador Hulk é muito forte, né? E tem imagem dele levando um soco no rosto, né? De um cruzeirense. Mas aí, Paulo, assim, a minha crítica, que eu já falei aqui várias vezes, o futebol de longe é esporte. Virou negócio. Então é jogador que briga com jogador, é agressão, é técnico que briga com técnico, é torcida que briga com torcida e se matam. Então, futebol hoje é business, né? Quantos jogadores estão afastados para os treinos da seleção brasileira por conta de lesão? Será que eles estão afastados por conta de lesão ou eles não querem se submeter para não se machucarem porque eles valem milhões no clube que eles estão? Então, assim, Paulo, virou negócio. E quando vira negócio, todo mundo é pressionado por resultado.
Então, os caras estão com, né, índice de tolerância zero. E aí acabam, no meio do jogo, trazendo esse tipo de situação, né? Bizarro. O esporte, o futebol é um esporte, ele é o melhor aprendizado para a pessoa se acostumar com a derrota e com a vitória. Com os dois vida lados. É um não. Com o empate, né? Com todos os resultados. É um treinamento para a vida, principalmente sob esse ponto de vista. Nesse momento, os jogadores do Cruzeiro e do Atlético na final do Campeonato Mineiro, ou os treinadores do Fortaleza e do Cuiabá, dão um exemplo completamente oposto de não aceitação, né? No caso do Atlético Mineiro, foi a não aceitação da derrota, né? E do Cruzeiro. Fica uma tensão permanente, péssimo exemplo. Como é que vai recriminar depois a violência da torcida? Se os próprios treinadores ou os próprios jogadores usam da violência, né? Não existe mais o fair play. Não existe mais o fair play. No Brasil? No Brasil? Não sei, viu? Eu acho que não é só no Brasil não, Paulo. Eu acho que aqui é mais gritante porque a gente acompanha ali. Os europeus, que tinham uma violência muito grande até a década de 80, hooligans, né? Os hooligans, ingleses, holandeses, né? Eles eliminaram esse tipo de violência. É muito raro. Foi na bem Europa, ostensivo, né? Depois daquela... Nunca final vou esquecer. entre Juventus e Ajax, né? E a capa da revista Veja, né? Final da Champions League, com mais de uma centena de mortes. De né? mortes. Mas quando você vê um Vini Júnior brilhando no campo e sendo xingado, isso também não é fair play. Racismo. Isso é verdade. Né? Isso é racismo. Lamentável. E principalmente na Espanha, né? Que acontece isso. Né? Triste. Olha, e amanhã, sábado, estarei... Na Espanha, racismo não é crime, né? Então, pois é, já começa por aí. Eles são os mais racistas. Eu posso dizer por mim, porque minha família é espanhola, minha Nossa Senhora. Deve estar todo mundo tocando harpa no inferno. Que eles eram, assim, racistas horrorosos. Ainda bem que eu tive pai e mãe que conseguiram me tirar dessa... Mas é cultural desse bate-papo. também. Não, ainda não vem não. Ainda que não legítimo, né? A cultura tem que evoluir, né, gente? A cultura tem que evoluir. Para com isso. Eu Não digo dá. porque avós de amigos, muitas vezes os mais velhos são racistas porque né, a cultura vai passando de um... Mas mas você tem que se entendo, atualizar, você que tem nem Pokémon, né? Tem que se atualizar. Pô, é cultura e vamos sentar em cima da cultura e dane-se o outro? Não, a gente tem que... Eu vivi nessa cultura, eu e saí não da por bolha, isso, graças a né? Deus. É isso aí, né? não por isso. Sem homofobia, sem racismo. Eu aprendo todos os dias, né? Sim. Mas é assim que a gente tem que ser. E é importante a postura de que não basta não ser racista. Tem que ter atitude antirracista. A atitude antirracista é muito importante. Muito importante. Aí eu deixo o livrinho, né, que é um livrão. É um pequeno livro, mas que ele é gigante, né? Do pequeno manual antirracista, né, que é importantíssimo e necessária a leitura para todos nós. Amanhã, dia 4, é o limite para políticos que vão disputar eleições em outubro se desincompatibilizarem de cargos, né, na esfera pública. E na terça-feira foi anunciada a saída de 18 ministros do governo Lula, incluindo o vice Alckmin, né, que vai ser candidato a vice de novo. Mas a orientação que a gente sentiu do Lula é de prosseguimento dos programas em andamento, Patrícia. Mas não é, né? Ou você tem um líder da pasta ou é a festa do caqui, de novo, né? Quando você vê na primeira... É um recorde. Você tem algum convite aí para essa festa do caqui? Tem só ir para Brasília. Só ir para Brasília. E com um galfo, né? E a gente comer um caqui. A caqui é na mão, né? Se melecando todo. Delícia. Os chiques e famosos, eles comem com garfo. Mas é que nem manga, né? Mais gostoso comer manga com a mão, pô. Não quero ser filmada. Né? Mas voltando aqui à história, né? Eu acho que é um retrato do Brasil e do descompromisso com o povo brasileiro. O que eles querem? O poder pelo poder. Né? Quando você vê 18 ministros saindo, e é importante ver os outros números, né? Bolsonaro 10, Dilma 10. Então, né? 18 chama atenção e salta aos olhos. E ainda tem mais 2 aí que estão indecisos. Pode chegar a 20, pode ser o dobro. O que demonstra... Recorde, né? Recorde na história, né? O que demonstra a falta de compromisso com o que você foi delegado.
a falta de compromisso com o Brasil. É a mesma falta de compromisso que o vereador que foi eleito vereador vai ser candidato a deputado, vai ser candidato... Entendeu? É falta de compromisso do mesmo jeito. É a cara do Brasil fazer isso. E a cara desse governo fazer isso. Né? Quando o líder da nação não tem uma conversa íntima com seus ministros e fala, pô, vocês vão deixar o Brasil... Não, vai ter continuidade. Não tem, Paulo. Não tem. Mas mostra bagunça. A troca foi por auxiliares, em quase todos os casos, né? Sai o ministro Camilo Santana. Sim, sempre vai ter o auxiliar. Fica o chefe de gabinete dele. Mas que não é o sai líder, o né, Alckmin. Não é o líder. Se é para ter o chefe de gabinete, então não preciso de então ministro. Então não precisa, é claro. Está saindo caro, essa gestão sai cara. E agora, a pessoa que concorre ao cargo que exerce não precisa se desincompatibilizar, né? O Lula pode ser candidato a presidente sem sair do mandato. O Tarcísio pode ser candidato a governador, continuando governador. Se quiser ser candidato a presidente, aí tem que se desincompatibilizar, que é o que fez. Mas por que a lei fez isso? Justamente para ter continuidade, para não deixar o Brasil, o Estado, a cidade ao léu. Mas tem um contraponto, porque ele também se utiliza da máquina, né? Mas sempre, né? Mesmo ele se afastando, vai ter os comparsas dele ali. A máquina vai ser utilizada sempre. Então é tipo assim, a gente cobre a cabeça, mas descobre o pé. Sim. Né? Olha, aí nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump parece que recua em relação... Ele dá sinais de que vai recuar em relação à guerra do Irã, Patrícia. Porque ele não tem... Eles colocaram 4 objetivos, né? Dos 4 objetivos, eles já mudaram umas 3 vezes. Eles mudam a retórica. Os próprios secretários não falam a mesma linguagem do presidente. Então, a gente vê ali uma incerteza. Eles estão evitando a guerra clássica, né? As tropas terrestres. Mas para atingir esses objetivos que ele colocou, que é destruir armas nucleares, destruir a marinha, destruir o exército, vai ter que ter tropa terrestre. Que não vai ter, né? Que não vai ter, porque assim não tem o apoio do Senado e não tem o apoio da população americana, né? As imagens de um equipamento, um radar de $1 bilhão, né? Destruído no Catar, ou de um avião agora de $270 milhões, são muito prejudiciais para a imagem do Trump, né? Essas imagens destroem a imagem do Trump. E a imagem de soldados mortos é muito mais devastadora, né? Sim, para as famílias, para quem fica, para quem manda o seu filho para lá. E foi promessa de campanha do Trump, né? Não vou me meter... não a paz, mas tipo, eu vou fazer Estados Unidos melhor, né? E para isso eu não preciso mais colocar dinheiro lá fora, eu não preciso me meter em guerra que não tem a ver com a gente. E ele faz justamente o contrário. É verdade, ele está totalmente... É verdade, eu lembro nitidamente. Agora, o fato dele não atacar de forma terrestre é por falta de grana e essa questão do No Kings que foi bem significativa, porque estava tudo armado para isso. Eu acho que ele não contava com a estratégia do Irã, que tem uma descentralização que vira uma vantagem competitiva. Os aliados, né? E também ele não teve o apoio da Europa como ele esperava. O secretário de Estado, Marco Rubio, secretário de Guerra, né, Marco Rubio, ele declarou nessa semana que depois dessa guerra os Estados Unidos vão reavaliar a ligação com a Europa pela organização do Tratado do Atlântico Norte. Nós vamos chegando ao final do ISFM News desta sexta-feira, agradecendo as participações da Patrícia Gores, da Lara Matos, bancada feminina de comentaristas, Felipe Faustino, operação da mesa de áudio, Gustavo Silva, operação da mesa de vídeo, Jefferson Cruz, produção, agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente com companhia, audiência, participação, carinho, e desejando a você uma ótima Sexta-feira Santa, um ótimo Sábado de Aleluia, um ótimo feriado, Domingo de Páscoa. Até segunda-feira, nesse mesmo horário das 7 da manhã, e um ótimo final de semana prolongado para você que você merece.